meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro domingo de março 2023. E que bom que você venceu os seus desafios para estar na casa do Senhor. E primeiro nós vamos fazer uma breve reflexão. As crianças estão com a gente. Você, o mais breve possível. Eu quero compartilhar aqui com vocês nessa meditação. O tema dela vai ser saúde espiritual, ok? Saúde espiritual. Primeiramente eu quero ler aqui no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. 2:28, eu quero nessa introdução falar sobre isso e passar essa orientação estratégica, ministerial, espiritual para a vida da igreja, neste lugar, para você que nos ouve também a transmissão, vai assistir a gravação. Joel 2:28 está escrito: Joel é um profeta escrito em torno de mais... O pessoal não sabe a data certa. Se os estudiosos não sabem a data certa, imagine nós, na verdade. Em torno aí de 800 anos antes de Jesus. E aquele texto conhecido de Amós, que eu vou ler também o versículo, em torno de 750 anos antes de Jesus. Então, para você ver os desafios, na verdade. Então, veja só. Está aqui no telão, você pode acompanhar 2:28 de Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você tem filho? Você tem filha? Então é isso que vai acontecer com essa geração. Tá legal? Nesse tempo. Muito bem. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Tem algum velho aí? Tem não, né? Então, tem algum velho? Tem algum idoso? Terceira idade? Tem algum velho aí, Juvenal? Então, os vossos velhos terão sonhos. Terão sonhos. Um velho sonhar é estranho, mas terão sonhos. E Deus é Deus, irmãos. Só Deus explica Deus. E os vossos jovens terão visões. Se fosse eu escrevendo, eu ia fazer o inverso. Os jovens iam sonhar e os idosos iam ter visão, mas aqui não. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Vamos parar por aqui. Então, nós vivemos nesse tempo, meus amados irmãos, um tempo onde Deus levantará de uma forma extraordinária, além do nosso entendimento, além da nossa imaginação, vai deixar alguns até meio que confusos. Mas essa gente vai profetizar, vai sonhar, vai ter visão, ok? E lá em Amós, para não demorar, Amós é depois de Joel, moleza, né? 3:7, um verso muito conhecido, 3:7. Certamente
3:7 Amós. Certamente o Senhor Deus, isso aqui foi escrito 750 anos antes de Cristo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Deus não fará coisa alguma, eu creio, na nossa geração também, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Então, o nosso Deus, nessa geração, é o Deus da revelação. O que isso quer dizer com isso, pastor? É o que está escrito em Mateus 24. Já foi escrito aí há 2000 anos atrás. Jesus já profetizou, Jesus já falou, Jesus já declarou. Marcos 13, Lucas 21. Então, mas mesmo assim que Jesus já falou há 2000 anos atrás, só um exemplo que eu quero dar, só um. Há 2000 anos atrás, na nossa geração, vai ter gente sonhando, vai ter gente com sonhos com propósito, com visões com propósito, profetizando com propósito, entende? Há 1 ano atrás, meus irmãos, foi profetizado tudo o que aconteceu no litoral paulista. Se você não sabia disso, fique sabendo. Há 1 ano atrás, o nome de algumas cidades, aquela região do litoral paulista, foi profetizado há 1 ano atrás. Só que algumas pessoas que ouviram aquilo tem aquela reação até banal. De repente é só mais um profeta profetizando. Aconteceu tudo. Tudo foi profetizado lá atrás e assim outras coisas. Muito bem. Então, não fique assustado se você sonhar um sonho que você nunca sonhou, se Deus mostrar para você em visão algo que você nunca enxergou, se você começar a profetizar. Por que eu estou falando isso para essa pessoa? Então você não se assuste se os seus filhos começarem a ter visões esquisitas, estranhas, se os nossos anciãos começarem a ter sonhos. Não, isso daí parece que já está perdendo a noção do tempo, do espaço, da ideia, do raciocínio. Não fique assustado, porque, meus irmãos, está na palavra de Deus. Está aonde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então não deve pegar ninguém de surpresa. Não deve. Ok? Isso vai gerar em nós o que? Essa segurança na soberania de Deus nesse tempo que nós vivemos. Muito bem. Em João capítulo 6, no verso 32, está escrito: Jesus disse a eles: na verdade vos digo que Moisés, lá no deserto, não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 51, enfatizando, focando a nossa saúde espiritual. Saúde espiritual. 51.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Veja só que coisa meio esquisita. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar este a sua carne a comer? Se a gente estivesse lá, a gente ia fazer a mesma pergunta. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Está falando de vida, está falando de saúde espiritual, de vida eterna. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, para comer, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, é para beber. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum, onde era sua principal base e morada. Amém? Que o Espírito Santo ministre essa palavra ao nosso coração. Comer e beber. Nesse capítulo 6, ele começa na multiplicação dos pães, cuidando do corpo, alimentando o corpo. A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Deus se importa com a nossa fome. Precisamos ter saúde física. Deus se importa com a fome daquela multidão. E com 5 pães, 2 peixinhos, ele resolveu o problema. Quantas pessoas moram na nossa casa? 5.000 pessoas? 1.000 pessoas? Não mora às vezes nem meia dúzia. E Deus não vai dar de comer essa meia dúzia? Então, nosso problema está resolvido. A parte física. Aí ele anda no mar, os discípulos ficam com medo, atravessando, ficam aterrorizados, medrosos, apavorados, pensam que vai morrer. E Jesus fala: sou eu, não temais. Então Jesus também se preocupa com a nossa alma, com as nossas emoções, com as nossas preocupações, com aquilo que tira o nosso sono, aquilo que rouba a nossa paz, com aquilo que perturba a nossa alma. Então, Jesus é a resposta para a nossa alma, para a nossa saúde emocional. E finalmente, nesse mesmo capítulo, ele fala: eu sou o pão que desceu do céu, quem comer de mim nunca morrerá. Então, preocupado com a nossa vida espiritual. Então, resumindo, quando nós comemos, estamos diante da mesa do Senhor, e você poderia estar diante de um almoço, de um jantar, de um lanche, de um café da manhã. Quando nós comemos, o que acontece? Aquela comida vai fazer parte do nosso ser.
do nosso sangue, das nossas células, vai fazer parte do nosso corpo, vai nos dar saúde. Então, é isso que Jesus está ministrando nessa parte espiritual. A minha carne verdadeiramente é comida, precisa ser comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida, precisa ser bebido. Então significa o quê? Que cada um de nós precisa ter essa consciência espiritual nessa terra. Eu preciso comer de Jesus. Eu preciso comer Jesus porque Ele é o pão do céu. Eu preciso me alimentar de Jesus. Eu preciso desse alimento chamado Jesus, o pão do céu, tirar as vitaminas e os nutrientes para sustentar a minha vida espiritual. Eu preciso permitir que Jesus faça parte do meu sangue espiritual, das minhas células espirituais, dos meus órgãos, do meu corpo, da minha vida como um ser completo. Eu preciso permitir que Jesus Cristo, que essa comida, que essa bebida, que essa força espiritual faça parte do meu viver. Isso que a palavra fala. Se alguém diz estar no Espírito, então viva no Espírito, então ande no Espírito. Que o Espírito Santo de Deus ajude cada um de nós a se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E é mais enfático ainda. E o pão que eu tenho para dar de comer a vocês é a minha carne. Então, na sua carne, no seu sacrifício, no seu sangue derramado, o sangue que caiu nessa terra, no mundo espiritual tem poder para saciar toda a nossa fome espiritual, toda a nossa sede espiritual, resolver o nosso problema espiritual. Não precisamos mais ficar correndo atrás de um Deus, correndo atrás de um Salvador, correndo atrás de uma palavra, correndo atrás de uma revelação. Não precisamos mais ficar correndo atrás de outras coisas, porque a nossa comida está resolvida. Amém? Então coma de Jesus, se alimente de Jesus, se fortaleça em Jesus, para que você tenha saúde espiritual, para que você possa estar fortalecido nessa caminhada para enfrentar o seu dia a dia. Cada problema, cada desafio, seja emocional, seja espiritual, seja em outra área, fortalecido. Se eu estiver fortalecido espiritualmente, se eu estiver num leito de hospital, eu vou ter força para reagir. Mas se for o inverso, vou ter força para atrair uma depressão. Eu vou ter força para atrair a morte. Está entendendo? Se eu estiver fortalecido espiritualmente, comendo dessa comida espiritual, eu vou ter força para lidar com uma doença emocional, com uma doença da minha alma, com alguma inquietação no coração, com algum tipo de amargor, rancor, tristeza. Vou ter força. Mas se for ao contrário, eu posso ter muita dificuldade de sair desse poço emocional negativo. Então, fortaleça-se em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que
pode fortalecer a sua vida de tal maneira que você seja uma pessoa inabalável, resistente, uma pessoa que luta e reluta, uma pessoa que não desiste. Jesus Cristo é o único que pode fortalecer a sua vida para que você tenha forças para lutar pela família, pelos filhos, pelo trabalho, no dia a dia. Jesus é o único que tem poder para, mesmo você com 70 anos, 80 anos, é o único que tem poder para você se sentir renovado, revigorado, como alguém de 60, alguém de 40. Jesus Cristo, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Caleb, olha, eu já estou com 80 anos, mas o meu vigor, a minha força, está do mesmo jeitinho como quando eu tinha 40 anos. É a unção de Deus, a unção que renova, a unção que fortalece, a unção que dá saúde, a unção, todos nós vamos envelhecer, isso é óbvio, mas é a unção que vai levando a gente a envelhecer mais lentamente. A pastora, para encerrar, a pastora Valnice fala mais ou menos assim, ela já está com 75 anos, mas a idade, qual é a outra idade que fala? A idade médica, biológica, dela está na faixa de 40, entendeu? Para você ver. E ela já é uma senhora com mais de 70 anos. Quem pode fazer isso na vida da gente, irmãos? A unção que vem do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Nós estamos diante dessa mesa. Eu creio que toda vez que você participa da ceia do Senhor, que você ingere também esse pão consagrado, esse cálice consagrado, algo sobrenatural acontece no seu corpo. Porque acontece no meu, acontece no seu também. É o milagre da vida que vem desse pão do céu, amém? Coma de Jesus, beba de Jesus, lendo a palavra, meditando, orando, conversando com Deus, em comunhão com os irmãos, se fortalecendo com os irmãos, em comunhão, louvor, adoração, cantando, intercedendo por alguém, intercedendo, ajudando, boas obras, ajudando alguém que precisa. Tudo isso vai gerar renovo espiritual em nosso ser, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquemos em pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Aleluias.